Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Hoje estamos começando nossa segunda aula do curso de férias, em que falamos sobre análise de casos comprovados de reencarnação. Hoje estão aqui comigo a Miriam Guedes, que vai apresentar os casos comigo, e nossa querida Eda, que fará o evangelho, a abertura e vai trazer muita paz e harmonização. Antes de começarmos o curso de hoje, gostaríamos de convidar todos para fazerem os cursos do CRE na casa, fazer a inscrição do primeiro ano, que está aberto, as aulas começam em março, e é um curso que eu dou aula, a Miriam também dá aula, estamos esperando vocês. E também para acompanhar aqui na página do Facebook do CRE, as palestras que temos toda semana. Uma boa noite e uma boa aula para todos nós. Boa noite, amigos. Boa noite, amigos. Estamos juntos novamente para ouvirmos tantos ensinamentos bons que o nosso CRE nos proporciona. Mas antes de nós começarmos a nossa aula, eu gostaria de convidá-los para uma prece. Que nós uníssemos os nossos pensamentos, os nossos corações, em busca da luz do Cristo, pedindo que Ele ilumine a todos nós com a sua paz, com a sua serenidade, com a sua lucidez, e que Maria, a Mãe Divina, esteja conosco, nos trazendo bastante entendimento para o que nós vamos aprender hoje. E assim, juntos, nós vamos até o nosso Pai, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Muito bem, meus amigos, como nós estamos falando de reencarnação, nós vamos buscar o texto de Emmanuel, que se chama Perante a Reencarnação, no livro No Portal da Luz, psicografado pelo nosso querido Chico Xavier, a lição 18. Nós não podemos esquecer que a ideia de reencarnação é muito antiga, faz parte da tradição cultural e religiosa de muitos povos, dos povos que compõem a humanidade terrestre. Não foi inventada pelo Espiritismo, foi confirmada por Jesus. E no túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita claramente a respeito do assunto, dizendo: nascer, morrer, renascer e ainda progredir sem cessar. Tal é a lei. Essa citação consta também no livro O que é o Espiritismo, do nosso Allan Kardec. Então vamos à leitura do nosso texto de hoje. Perante a reencarnação. Não perderás tempo reclamando contra a vida. Na hipótese de que te empenhes realmente pela aquisição do conhecimento espírita, reflete na lei da reencarnação. És um espírito eterno, envergando temporária forma física, à maneira de um servidor vestindo uniforme de trabalho, francamente deteriorável e passageiro. Pois é, Emmanuel está sendo muito claro quando ele diz, a primeira frase dele: não perderás tempo reclamando contra a vida. Porque é um hábito nosso, né? De acharmos que somos os coitados, que é só conosco que acontecem as coisas ruins, e é preciso que reflitamos sobre as leis da reencarnação, porque somos espíritos eternos, que estamos temporariamente presos à forma física em aprendizado. Somos espíritos temporariamente encarnados. E, por isso, é que precisamos aproveitar a oportunidade para nos entender. Continuando, observa os próprios hábitos e tendências e perceberás o que foste nas existências passadas. Olha aqui, quantas vezes as pessoas ficam pensando, o que será que eu fiz, o que eu fui, quem que eu encarnei, será que eu fui um rei, será que eu fui um escravo? Não interessa. Se quisermos saber o que fomos nas experiências interiores, vamos observar os nossos hábitos atuais, as nossas tendências e os nossos desafios, inclusive. Vamos analisa os que te rodeiam,
no círculo doméstico social e identificarás com quem te comprometeste para sanar os próprios débitos ou traçar a própria senda de elevação. Olha lá, se nós analisarmos aqueles que estão ao nosso redor, o nosso convívio, junto com os nossos próprios hábitos e tendências, nós vamos ver com quem nós nos comprometemos para poder aproveitar a reencarnação atual para nos modificarmos e nos acertarmos com estas pessoas que estão no nosso círculo. Sobretudo, estuda o quadro que te moldura as atividades e anotarás de que ponto deves partir em demanda a melhoria. Ou seja, vamos perceber o que acontece conosco e aí nós vamos entender e apontar realmente o que precisamos, por onde precisamos começar para nos melhorarmos. Sobretudo, é preciso ponderar que se ninguém nasce para o mal, muito menos renascerá para reconstituí-lo ou reafirmá-lo. Ou seja, não existe ninguém nascendo para ser mal, para passar mal, enfim, para sofrer. E é por isso que ninguém vai renascer para reafirmar o mal. Pelo contrário, estamos renascendo para reafirmar o bem, para acertarmos a nossa caminhada. Um aluno repete o currículo de lições no objetivo de ganhar à frente, não para acomodar-se à retaguarda. E é isso mesmo. Quantas vezes as pessoas, nós repetimos o ano na escola, não é? Ou então estamos sempre repetindo as mesmas lições porque temos dificuldade de entendê-las, mas para quê? Para crescer, para passar de ano, para ir para frente, não para ficar estagnado, para ficar parado ali naquele momento. Convence-te de que retornamos à Terra com o fim de ampliar os valores do bem cada vez mais. Ou seja, voltando, nós não retornamos à Terra para sofrer, mas para ampliar os valores do bem cada vez mais. Se sofremos, é porque estamos encarando os desafios das consequências do que semeamos em encarnações anteriores. Mas é aí que, volto a dizer, é o momento de objetivar e perceber o porquê está acontecendo tudo isso conosco. Da onde vem? Por que será? Qual é a minha lição? Qual é o meu aprendizado? Ele continua dizendo, indispensável corrigir-nos naquilo que erramos. Replantar dignamente a leira do destino que relegamos outrora ao relaxamento. Levantar aqueles que impelimos à queda. Olha que bênção! Nós termos a oportunidade de corrigir-nos naquilo que nós erramos, de nos acertarmos com aqueles com quem nós magoamos, com quem nós exigimos o que não era para ser exigido, com quem nós machucamos. E, mais ainda, levantar aqueles que nós levamos à queda, sem deixar de lado nenhum caso, nenhuma oportunidade. Que bênção que é a reencarnação, né, meus amigos? De podermos exatamente aproveitar estes momentos para amar os que nós aborrecemos. Olha lá, reconhecer que aqueles que convivem conosco e que são muitas vezes de difícil convivência, são aqueles que nós mais, como diz Emmanuel, nós mais aborrecemos, nós mais tratamos mal, a quem nós devemos. Não é uma dívida no sentido de culpa, no sentido de mal-estar, mas no sentido de reparação. E só através do amor é que nós vamos conseguir fazer esta reparação. Acender alegria nos corações que encharcamos de lágrimas. Olha lá. Trazer alegria. Perceber que somos responsáveis pelo reequilíbrio e pelo bem-estar daquelas pessoas que possivelmente nós tenhamos magoado. E ele termina dizendo, estás hoje no lugar, na posição em que podes claramente doar a vida
na pessoa dos outros tudo aquilo que és capaz de sentir, pensar, falar ou fazer de melhor. Ou seja, meus amigos, nós reencarnados somos abençoados, porque é o nosso momento, o nosso lugar para vermos claramente o que podemos fazer de melhor para nós mesmos e para aqueles que estão ao nosso redor. Podemos doar na pessoa dos outros, doar a vida, tudo aquilo que nós podemos sentir de melhor, pensando, falando, emitindo, fazendo, enfim, transformando, dando o nosso melhor a todos aqueles que estão ao nosso redor e tanto encarnados como até os desencarnados, porque nós, como seguidores da doutrina, sabemos que estamos rodeados de desencarnados, e muitas vezes aqueles que ainda se sentem endividados conosco. Então, vamos aproveitar a nossa reencarnação atual para darmos o de melhor à vida, ao Pai, na nossa imensa gratidão por mais esta oportunidade de nos acertarmos conosco mesmos, acertarmos-nos com a vida, com o nosso próximo, com os nossos familiares. E assim, meus amigos, sentindo que acredito que estejamos preparados para a nossa aula de hoje, eu passo a palavra adiante para o nosso Marcelo começar a descrição dos casos de hoje. Obrigada. Eda, muitíssimo obrigado. Palavras aí que trouxeram muita tranquilidade, muita paz para todos nós. E acho que já nos colocou dentro do tema, já nos colocou dentro daquilo que nós nos propusemos a estudar nesse curso. Vamos para o tema de hoje, análise de casos comprovados de reencarnação. Lembrando um pouquinho da semana passada, em que, quando Kardec, na Gênese, nos traz que não há solução na continuidade, deixa eu só ver aqui que não está aparecendo para mim, na vida espiritual, apesar do esquecimento do passado. O espírito é sempre ele, antes, durante e depois da encarnação. A encarnação é apenas uma fase especial da sua existência. Ou seja, estamos sempre progredindo, andando, galgando sempre novos passos, galgando novos degraus para ir além, para ir sempre adiante. Embora nós nos esqueçamos, nós não saibamos exatamente o que fomos. E aí, Allan Kardec, de novo, na Revista Espírita, traz que Deus permite que, de vez em quando, que a faculdade da lembrança retrospectiva se apresente, a fim de conduzir os homens ao conhecimento da grande lei da pluralidade das existências, a única que explica a origem das qualidades boas ou más, mostra-lhe a justiça das misérias que suporta aqui e lhe traça a rota do futuro. Ou seja, é através das reiteradas reencarnações que temos aqui que nós vamos conseguir explicar o porquê de tudo o que acontece, o porquê de estarmos aqui hoje, inseridos nesta situação, diante destas, com essas pessoas, nessa situação social, cultural, financeira, tudo isso está englobado de acordo com o que é necessário para o nosso aprendizado, para a nossa evolução como espírito. Relembrando da aula passada, Dr. Ian Stevenson, que é o livro base que nós adotamos. Está aqui o livrinho, não sei se dá para ver ou não, por conta do fundo, mas é o livrinho, 20 casos de reencarnação. Ele foi um médico psiquiatra canadense, diretor do curso de medicina da Universidade de Virgínia, e passa, então, grande parte da sua carreira estudando os casos de reencarnação do mundo. Quem tem lembranças de vidas passadas, ele vai até esses lugares, ele vai até esses países, ele se vale de tradutores para entender cada um desses casos, se realmente o que está sendo dito tem um embasamento ou não tem um embasamento. O método utilizado para ele utilizado por ele é o mesmo método da pesquisa científica. O universo que ele pegou para estudar são somente crianças,
de pouca idade e que as lembranças sejam espontâneas, ou seja, não tem adultos e também não tem nenhum tipo de lembrança induzida, como hipnose, como déjà vu, como experiências de quase morte, nada disso. São só as crianças que lembram espontaneamente. A pesquisa dele é em torno do mundo todo, em diferentes culturas, em diferentes civilizações, em diferentes religiões. Ele detecta o maior número possível dessas informações, faz a contraposição de depoimentos, faz uma contraposição do que pode ter sido erro de tradução pelos intérpretes, até que ele chega exatamente na essência. Ele dá o exemplo da dívida, que se a criança se lembra que numa vida passada ela tinha uma dívida, essa dívida tem que existir. Pode até haver uma divergência quanto ao valor da dívida, mas o elemento principal tem que existir. Então ele vai tirando tudo que é supérfluo. Os dados coletados são memórias, comportamentos, vícios, linguagem, gestos, hábitos, reconhecimentos de pessoas, de lugares, de situações, tudo isso. Hoje tem um caso muito interessante de comportamento, tem casos interessantes de gestos, de hábitos, de fobias. E então ele fecha o universo. Ele só trabalha com informações que sejam comprováveis, para que então essas informações sejam comprovadas. Tira ali, faz uma análise do possível conhecimento da história pela criança, seja pela um sugestionamento familiar, seja por jornais, seja porque era vizinho, vê se a família não está instigando esse tipo de coisa, vê a possibilidade de ganhos e perdas que pode se ter para a criança e para a família diante de um desses casos relatados, faz reuniões de acompanhamento por 5, 10, às vezes até 15 anos com essa criança, então ele acompanha o desenvolvimento psicológico e, por fim, ele publica essa pesquisa dele, onde ele analisa mais de 2.000 casos e conclui, então, desses 20 casos de reencarnação nesse livro, que é bem interessante. É um livro árido, é escrito em formato de artigo científico, não é uma leitura muito agradável, mas é muito rico. E hoje temos mais casos de reencarnação. O primeiro deles, o caso do Parmon Sharma. Miriam, está por aí? Com você. O caso do Parmon Sharma, vocês estão me vendo? Porque eu não me vejo. Bom, antes de mais nada, eu quero te agradecer, especialmente, Marcelo, por esse convite, por essa provocação, que, como eu dizia para você e a Eda, antes de nós começarmos, me levou a um exercício maravilhoso e que, penso eu, a necessidade de tornar frequente esse exercício, de pensar um pensamento já pensado, de reler, né? As coisas que nós já lemos um dia no curso de doutrina, aprendendo sobre mediunidade, e que nós nos esquecemos. Esse livro me levou, essa aula me levou de volta a algumas partes do Livro dos Espíritos, para trazer clareza a despeito de toda a bibliografia que você já colocou aí. Esse caso do Parmod Sharma eu escolhi especificamente porque é um menino que reencarna numa outra cidade, o que não é incomum, haja vista os casos que vocês já contaram na semana passada, você e o César, mas ele reencarna numa outra família. Então, já fica um questionamento, né, em nós, mas a gente não aprende que sempre está reencarnando com as mesmas pessoas? E a resposta é sim e não, com afetos do passado, sim, de outras existências, que até apresentam espiritualmente consanguinidade conosco, mas que não estão sempre na mesma família, sim, isso é possível. O Parmod Sharma é um menino que nasceu em 1944, sabidamente desencarnado em 1943, num espaço, portanto, muito curto de tempo, de pouco mais de um ano, maio de 43 para outubro de 44, ele desencarna em Saharanpur e renasce em Bisauli, Uttar, na Índia, e aos 2 anos, vendo a mamãe cozinhar para a família toda e vendo a mamãe oferecer comida para ele,
ele começa a dizer com uma certa frequência para a mãe que ela não precisava se preocupar em cozinhar para ele. Afinal de contas, ele tinha uma esposa na cidade de Moradabad que cozinhava muito bem para ele. Inicialmente, os pais não dão muita trela para isso, mas ele começa a repetir isso sempre, e os pais começam a prestar atenção. Isso aos 2 anos de idade. Entre 3 e 4 anos, ele se lembra e conta para os pais que ele era proprietário de uma loja de biscoitos e de refrigerantes ou refrescos gaseificados na mesma cidade, Moradabad, onde ele dizia ter uma esposa. E que o nome dessa loja era Mohan Brothers. Ele demonstrava sempre, por todos os lugares que passava com seus pais, um grande interesse por esse tipo de negócio. Afirmava ser um dos irmãos Moran. Ele dizia que ele era muito rico e tinha uma loja em Saharanpur. Vamos para o próximo? É interessante na história que o Dr. Stevenson conta, também ele fazia já muito pequeno comparações com a situação financeira da vida anterior que houvera tido, e dessa vida que tinha agora com essa família. Então, com muita frequência, ele dizia ser muito rico e ser proprietário de lojas, e ele se interessava por negócios. Então, ele dizia que na sua vida anterior, ele havia morrido de tanto comer coalhada, né? Essa é uma das inconsistências, inclusive, que o Dr. Stevenson, nas suas 3 visitas posteriores lá, checa. Ele havia morrido de tanto comer coalhada e que ele havia morrido numa banheira. Detecta-se posteriormente que ele, de fato, não morreu numa banheira, mas que ele houvera tomado um banho de banheira imediatamente antes do desencarne. Então, nessas checagens do Dr. Ian Stevenson. Ele contava que ele tinha 4 filhos, que as lojas dele em Saharanpur eram um cinema e um hotel, lembrando que tinha loja de biscoitos e refrescos gaseificados em Moradabad. Ele contava que a sua mãe, na outra existência, morava em Saharanpur, e ele dizia o nome que ele tinha na outra existência, Parmanan. Nesta existência, Parmod Sharma, e na existência anterior, Parmanan, um dos muitos filhos do senhor Parmanan, que a gente vai ver aí logo à frente. Podemos seguir adiante? Bom, ouvindo falar sobre essas histórias, que na verdade quem escreveu primeiro um artigo sobre esse caso especificamente foi um outro doutor PhD, também indiano, a doutora Atreya, em 1957, o doutor Stevenson se interessou por esse caso, como ele sempre que ouvia casos parecidos, ele ia atrás, e ele foi pessoalmente para fazer algumas constatações, tá? Então, nessas constatações com as 2 famílias, a família, então, atual de Parmod Sharma e a família de Parmanan, de todos os que haviam participado das visitas entre as famílias, e outras testemunhas visuais dessas conversas, o Dr. Stevenson entendeu que sim, que ele reconheceu o seu primo mais velho, o Sri, né, que isso aqui em sânscrito é o senhor Karan Mehra, na estação ferroviária de Moradabad. Ele também reconheceu o caminho da estação do trem até a casa de biscoitos, ou seja, sem que ninguém tivesse dito nada ao condutor que os levava. Ele foi dando as instruções ao condutor que os levou da estação até a casa de biscoitos. Ele reconhecia esse caminho. Ele também reconheceu o Town Hall, né, a prefeitura da cidade de Moradabad. Quando eles chegaram na loja, conta a história que havia também uma pequena diferença de letreiros, já da época que ele havia desencarnado para essa visita. Assim mesmo, ele reconheceu a loja, Mohan and Brothers, e ele reconheceu, inclusive, o lugar em que ele se sentava na loja.
né? Ele era digamos, o administrador daquela loja, que recebia, né, o dinheiro dos clientes. Então, existia um lugar fechado à época em que ele ficava, como a gente ainda vê muito hoje em dia em algumas padarias, né? Aquele guichê fechado em que fica o dono, o proprietário ou quem recebe o dinheiro. Ele conseguiu explicar o funcionamento da máquina de refrigerantes sem que ninguém nunca tivesse lhe dito como funcionava uma máquina de fabricação de refrigerantes. Ao chegar na casa da família, ele reconheceu o quarto em que ele dormia. Aqui, ao chegar na casa da família, os pais de sua família de origem, e não na casa que ele tinha com sua esposa. Ele reconheceu o quarto que ele dormia e comentou sobre um biombo que havia sido colocado depois do seu desencarne, porque aquele biombo não estava ali quando ele dormia naquele quarto. Ele reconheceu também na casa o armário em que ele guardava suas coisas. Ele ainda reconheceu nessa casa uma pequena mesinha que ele, quando pequeno, fazia as suas refeições, as mesinhas de crianças, né? Ao ser levado para um outro cômodo da casa, que era a sala de estar, ele reconhece a sua mãe da outra existência sentada ali, sem que ninguém a houvesse apresentado a ele antes. E ele a chama pelo nome. Juntamente a essa senhora sentava-se aquela que fora então a sua esposa na outra existência. Ele reconheceu a sua esposa dentre outras senhoras que estavam aí sentadas, a cumprimentou como se fosse o seu marido e reclamou com ela que ela não havia colocado o binde. O binde é um pequeno adesivo petrificado que nós colocamos aqui no terceiro olho, que é muito uma prática indiana, e que as esposas à época colocavam em demonstração de alegria porque seu marido está chegando, seu marido está voltando de alguma viagem ou de algum negócio, enfim, e elas recebem o marido com o binde. E ele reclamou também que ela estava de sari branco, quando ela deveria estar com um sari colorido. Na verdade, ela estava de sari branco porque ela era uma viúva. E de prática indiana, as viúvas vestem branco. Então, ele reclamou com ela exatamente como se ele fosse o marido. Ele tinha 5 anos de idade quando fez esses reconhecimentos todos. Ele reconheceu o seu filho mais velho, dentre os vários filhos que adentraram a sala, e o chamou pelo apelido que só o pai poderia saber, o chamou de Bali. E ainda comentou sobre a ordem de nascimento dos filhos, reconhecendo também o mais novo, que ainda era criança, pouco mais velho do que ele, pouca coisa mais velho do que ele, mas era ainda uma criança, e ele reconheceu quando esse chegou da escola e entrou na sala em que Parmod revisitava a família. Então foram, por volta de 30 constatações investigadas pelo Dr. Stevenson, um pouco mais, com algumas, podemos passar para o próximo, Marcelo, com algumas visitas. Na verdade, o Dr. Stevenson fez 3 visitas, em 1961, conversou com os pais dessa criança. Depois de se interessar, eu coloquei aqui o nome da professora Atreia, da Universidade de Benares, mas isso foi em 57, 61, então, o Dr. Stevenson foi lá, conversou com os 2 pais, o pai biológico da então existência e o pai da existência anterior, vários familiares. Em 1964, ele volta para conversar com o Parmod, que já tinha 19 anos, e ele volta especificamente para checar qual era ainda o nível de memória, quais lembranças permaneciam vivas na cabeça de Parmod, e dá-se conta que Parmod havia já se esquecido de várias dessas coisas, ou dizia assim, eu me lembro que eu disse essas coisas, mas eu não me lembro que essas coisas sejam de fato tão vivas no meu corpo, na minha mente, no meu coração, como provavelmente elas eram quando eu disse. Então, o Parmod se lembrava da cena, das visitas que fez às famílias e tal, de haver dito o que disse, mas não sentia tão vivamente aquilo que ele havia reconhecido como quando ele tinha 5 anos de idade. E o Dr. Stevenson volta e conversa com o Parmod quando tinha 27 anos, e acho que vale a pena, não sei se eu coloquei isso em algum outro slide ou não, não coloquei, então tá bom. Acho que vale a pena, só para fechar esse caso, dizer que Parmod teve muitas dificuldades durante a escola, durante a educação infantil,
ao que os pais atribuíram ao fato dele estar muito focado nas imagens e nas memórias dessa vida anterior, dessa outra existência, e que isso atrapalhava o seu processo cognitivo. Os pais, de fato, esperavam que ele fosse alguém, né, como a gente cansa de ouvir dos nossos pais, que ele fosse alguém na vida, que ele tivesse sucesso, mas ele não apresentou senão uma inteligência mediana. Aos 27 anos ele era funcionário público, foi o que ele conseguiu, foi o que ele almejou, né, um auxiliar administrativo numa instituição pública, mas ele estava nessa última visita do Dr. Stevenson, ele fala com o Dr. Stevenson de um desejo muito forte de realmente se voltar aos negócios, que alguma coisa lhe dizia que ele precisava ir para essa área de negócios, de vendas, enfim, de alguma loja, e provavelmente aí, não sei, porque não consta dos autos, mas provavelmente pode ser que ele tenha conseguido aí algum sucesso maior do que ele tinha profissionalmente até então. Então, essa é a história de um menino que desencarna numa família, reencarna em outra, em cidades diferentes, famílias que teoricamente não se conheciam, mas acho que também vale a pena a gente falar aqui rapidamente, de experiências da epigenética, de coleta e análise de DNA, muito frequentes hoje em dia, embora carésimas, que mostram que sim, nós temos porções de DNA de várias e diferentes raças, de vários diferentes locais, e como nos explica o Livro dos Espíritos, em algumas perguntas que a gente vai colocar aí logo mais à frente, para vocês verem, sim, isso é possível. Então, nós não estamos, assim, congeladamente, reencarnando sempre na mesma família, porque a gente tem reparações para fazer sempre com aquela família, né? Vamos lembrar que a nossa família é muito ampla, ela se espalha pelo mundo e que há reparações sistêmicas que nós precisamos fazer com várias pessoas, de um núcleo, de outro núcleo, de outro núcleo. Então, o que o Livro dos Espíritos nos traz é que nós estamos sempre nesse campo nuclear, voltando com as mesmas pessoas em posições diferentes para fazer reparações, porém, na organização social que temos, isso pode significar diferentes famílias. É isso, Marcelo, toca adiante o seu caso. Obrigado, Miriam. É um caso bem interessante. Aliás, acho que todos que ele traz são bastante curiosos. Próximo caso, caso do menino Wijeratne. Ele é um caso que se passa no Sri Lanka, de um menino que se lembra de muita coisa da vida passada e que tem uma particularidade bastante interessante. Então é trazido que ele nasce em 17 de janeiro de 1947, na vila de Ugalkautota, no Ceilão, atual Sri Lanka, e ele nasce com uma deformidade que vai desde todo a musculatura do peito, das costas, todo o braço direito atrofiado. E ao ver essa deformidade, a princípio eles falam, é um karma, é algum karma. Eles são budistas, eles são reencarnacionistas, é uma coisa muito forte, a coisa do karma, da expiação através do karma. E aí ele começa a ter, e ele tem esse braço que não se desenvolve corretamente. O pai dele, ao olhar para o menino, virou e falou assim, é a cara do meu irmão mais novo que já morreu. O irmão mais novo do pai chamava-se Hatran Rami. E ele olha e vê que a criança começa a ter cada vez mais os traços do tio. Então ele tem uma cor de pele um pouco mais escura do que era o comum da família. Ele tem uma linguagem que era mais específica. Ele tem um comportamento, como o pai coloca assim, sempre foi muito obediente. E meu irmão mais novo era muito obediente. E ele olhava. Até que um dia o pai de Wijeratne fala, meu irmão voltou. E lá pelos 2 anos, o Wijeratne andava muito pela casa, andava de um lado, andava para o outro, falando sozinho, falando sozinho, falando sozinho. E a mãe começou a prestar atenção no que aquela criança falava. E a criança então falava, o meu braço é assim porque eu matei a minha esposa na reencarnação passada. Na minha outra existência, eu assassinei a minha esposa, por isso que o meu braço nasceu desse jeito.
O grande X da questão aqui era a volta deste irmão, essa criança ali, ser associado a um assassino, a alguém que matou a própria esposa. Porque o pai, ao perceber isso, tinha dois grandes temores. O primeiro era uma retaliação por parte da família da esposa, então assassinada, junto com o que será do meu filho daqui para frente, que já leva essa fama, essa pecha de assassino. Então, para tentar evitar qualquer coisa, o pai evita que isso seja comentado. Ele tenta de uma maneira muito forte fazer com que a criança não falasse sobre aquilo, mas a criança acaba falando bastante, principalmente na escola, com os professores, e ela tem a própria versão dela do assassinato, do crime cometido pelo tio. Hatran Rami, o tio, que é a antiga existência de Wijeratne, ele era acusado de ter assassinado Podimenik. Ele foi então julgado e condenado em 1928 e no ano seguinte mesmo ele é executado à forca. Quando o Dr. Ian Stevenson ele começa a analisar os autos do processo de acusação em que o Hatran foi acusado, tem ali 2 ou 3 versões do que aconteceu, entre o que ele falou, o que é a acusação, uma nova versão do que teria acontecido, e a versão final que ele conta é: eu não matei porque eu quis. Ela estava me segurando e eu, então, para sair sem querer, acabei acertando uma punhalada nela, que ela veio a morrer, mas eu não queria nada disso. E a versão da família da noiva foi que não, que ele chegou lá e que ele, então, viu que achou que a esposa não obedecia, e aqui vale a pena fazer uma explicação sobre qual era o costume na época. Nós estamos falando de bastante tempo atrás, numa sociedade com características muito fortes religiosas. E ali, o que aconteceu da esposa é o seguinte: no Sri Lanka, tinha-se por hábito fazer um acordo entre o casamento. Feito este acordo, eles vão se casar, firma-se um contrato, que é o equivalente aqui no Brasil ao nosso registro civil do casamento. Passam-se alguns dias e então é feita a festa religiosa. Existe este intervalo. No caso de Hatran com a Podi, eles já tinham feito esse contrato, eles já tinham feito o casamento civil, o casamento legal, mas a festa de casamento religiosa ainda não tinha acontecido. E durante este período, era comum que a noiva, que já era esposa, ficasse com a família do pai até então, mas ela já devia obediência ao novo marido. E obediência é obediência mesmo. Dentro daquela cultura, dentro daquele momento histórico e cultural, era hábito. A submissão da esposa ao marido era tamanha que ela só poderia comer no prato do marido o que o marido não comesse. Então, este era o grau de submissão que a esposa deveria ter. E ele, ao chegar na casa para buscá-la, para morar com ele, ela se recusa a ir. Então, é uma desobediência que ele não admite. E ao olhar tudo o que estava acontecendo ali, ele entende, ele pressupõe que ela estava tendo um envolvimento afetivo com uma outra pessoa que morava na casa, o primo dela. Então ele olha aquela cena toda, acha que a esposa dele está tendo um caso com o primo, ela não obedece, ela não é nem um pouco afetuosa com ele, e então ele a mata. Ele conta, o próprio Wijeratne, ele conta a versão dele do assassinato. Então ele conta que ele viu, ele descreve dentro da cena, na casa onde ele foi buscar a noiva, esposa, em que estavam cozinhando as carnes para a festa de casamento, a festa religiosa. Ele fala da carne que estava dentro do caldeirão, a carne que estava sendo preparada, ele fala desse primo dela, ele fala disso tudo, da desobediência. Então ele caminha 8 quilômetros até a casa dele, pega o punhal, volta mais 8 quilômetros para matá-la. Essa é a versão trazida pelo próprio Wijeratne. Quando isso é confrontado com o laudo legista de como a Podi havia sido assassinada,
bate perfeitamente. A análise feita pelo Dr. Stevenson ele faz uma declaração no depoimento dele inicial, porém, assessorado por advogados, ele começa a mudar a versão dele. E ele traz detalhes de uma cerimônia religiosa que foi feita para ele, encomendada pelo irmão, o pai do Igeratini, que o irmão encomendou para o irmão que ia ser executado. E ele descreve com uma riqueza de detalhes a vestimenta dos monges, a posição dos monges, quantos monges eram, os diálogos tidos entre ele, prestes a ser executado, dias antes da execução, e o irmão que foi até lá. Ele traz toda essa riqueza de detalhes. E aí o que chama a atenção, ele não se arrepende do que ele fez. Ele fala que se a situação fosse a mesma, ele ainda entende que seria correto o marido assassinar a esposa. Mas que ele não faria isso novamente, não porque ele entende que isso não é correto, mas porque agora ele sabe o castigo que ele recebeu, o braço atrofiado. Então, para ele, não compensa. Não faria de novo, não por ele entender errado, não por remorso, não por entender aquilo lá uma coisa errada, mas por medo do que é o castigo que ele estava experimentando. E ele sempre falou, o braço é uma punição pelo comportamento. O braço não é um ferimento que eu sofri, o braço atrofiado não é uma deformidade aleatória, não. O braço é exatamente uma punição, um castigo, por ele ter feito isso. Ao todo, ele faz 27 reconhecimentos, reconhece a cunhada, reconhece o vilarejo, fala sobre o assassinato, dá detalhes do crime, reconhece um cinto que o primo estava usando, fala da cerimônia religiosa e fala da preocupação que ele tinha com o irmão. E ele afirma que ele voltaria. É importante ressaltar nesse caso que a mãe da criança, a mãe de Wigeratini, não sabia de nada disso. Primeiro porque o crime aconteceu antes dela conhecer o marido, o pai de Wigeratini, e segundo que ninguém falava disso na família, era um assunto velado. Ninguém falava sobre esse irmão, ninguém falava sobre o assassinato. Então a mãe não sabia. Quando a criança começa a falar e a mãe ouve, ela não dá muita trela, ela não presta muita atenção, porque ela fala, não tem sentido. Até que aquilo lá vai crescendo, ela comenta com o pai, e o pai conta toda a história do assassinato. O Dr. Stevenson faz visitas, 5 visitas no total, em 61, 66, 68, 70 e 73. Então, numa dessas visitas, é feita a comprovação da deformidade e que existia realmente uma falta de uma terceira costela do lado direito, na verdade uma costela atrofiada, menor do que é o normal. Ele já tinha, com o passar do tempo, ele foi esquecendo grande parte das lembranças que ele tinha, e ele acaba por mudar de opinião, dizendo que não mataria mais, mas porque a punição não justificava a satisfação da vingança. Então a gente tem ali um castigo, que ele entende como uma punição, um castigo sobre o braço, mas mesmo assim não arrependido. Em 69, ele tem um surto psicótico e é diagnosticado com esquizofrenia hebefrênica. E o fato causador foi a rejeição por uma menina, dessa esquizofrenia em Wigeratini, foi a rejeição por uma menina que lembrava a Podi Menik, a antiga esposa dele. A internação e tudo acontece de uma maneira muito confusa, mas o Dr. Stevenson é psiquiatra. Então, ao analisar todo o prontuário médico, ele consegue identificar que aquilo ali que deu o start para que acontecesse esse surto psicótico nele. E durante esse surto psicótico, ele falava que ele se sentia um pássaro. Depois de investigar isso um pouco mais com a mãe, com o pai, e ele então descobre o seguinte, que enquanto criança, por volta dos seus 2, 3 anos, ele fala que ele foi enforcado. Após ter sido enforcado, ele se sentiu caindo numa fogueira. Depois de cair na fogueira, parece que ele alçou o voo e parou no topo de árvores, na copa das árvores, e lá ficou por um período muito grande. Então existe um paralelismo muito grande entre
a coisa da fogueira, a coisa de passar por isso, e junta aqui uma coisa que é típica do budismo, em que eles colocam que um crime desta gravidade, de você tirar a vida de alguém, seria punido com uma reencarnação num corpo não humano. Mas o que nós vemos exatamente no depoimento, ele não fala que ele teve uma vida como pássaro, ele não afirma isso. O que ele afirma é, depois que ele desencarnou, ele passou um período na copa das árvores, se sentindo como um pássaro. Isso está diretamente ligado ao budismo, isso está diretamente ligado à crença reencarnacionista. Trazendo um pouco da doutrina espírita, do que a gente encontra na codificação. O que dirige o espírito na escolha das provas? Por que ele vai escolher aquelas provas? Resposta: ele escolhe as que podem ser para ele uma expiação, segundo a natureza de suas faltas, e o faça avançar mais rapidamente. Alguns se impõem uma vida de misérias e privações para tentar suportá-las com coragem. Mais especificamente, o espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar, ou somente o gênero de vida que lhe pode servir de prova? Resposta dos espíritos: pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que ele encontra, mas a escolha não depende sempre dele. Ele pode pedir. Então, o que nós vemos ali é exatamente um castigo, entre aspas, termo que ele usa, uma consequência recaindo sobre o braço, que é exatamente o braço que ele utilizou para matar a esposa, que não lhe foi obediente e que não lhe tinha afeto. Na opinião dele, o Igeratini, o Hatran em outra vida, havia uma traição, mas o que não foi comprovado em momento algum. Então é uma coisa, aquilo lá existiu, não existiu, aquela coisa meio Bento e Capitu. Será que teve ou que não teve? A vida como pássaro, nós vamos nos remeter a um livro chamado Libertação, psicografia de Francisco Cândido Xavier e espírito André Luiz. Neste livro, eles vão até uma zona umbralina, eles vão até a zona ali onde muitos sofredores desencarnam e chegam numa reunião de sofredores que são atraídos para aquela região exatamente por sentirem muito remorso ou por terem um desejo de vingança muito grande. É isso que faz com que eles todos se unam. Este é o elo de conexão entre os espíritos que estão naquela colônia. E ao ver, e estando lá, eles veem o caso de uma senhora que, ao desencarnar, chegou ali e então, por remorso dessa senhora ter matado os 3 filhos que eram dela mesma, mais o marido, ela, por hipnose, por uma hipnose magnética, ela acaba se transformando a sua aparência na aparência de uma loba. O que está dizendo ali? Ali diz o seguinte: nós temos um corpo espiritual, chamado de perispírito, extremamente plástico, extremamente moldável, que é coordenado pela mente e pelo pensamento. Allan Kardec, na Revista Espírita, fala dos decapitados, que apareciam para dar comunicações sem a cabeça, mas segurando a cabeça debaixo do braço. E ele pergunta, mas como isso? E a resposta de São Luís para Allan Kardec foi: eles ainda se entendem como decapitados, então eles se veem assim, eles vão se mostrar dessa maneira. Essa senhora, trazido o caso por André Luiz, depois dessa hipnose, depois de ter sido ali instigada por outros obsessores, se valendo do remorso, da culpa que ela tinha, fazem com que ela se veja dessa maneira. Ela se transformou numa loba? Não. Ela vai ter uma encarnação como uma loba? Não. O que ela vai ter? Em algum momento, uma aparência, mas ela continua sendo um espírito humano. Aquilo lá vai reencarnar sim? Não vai. Ela vai reencarnar como uma mulher. E aqui vem a explicação do benfeitor espiritual sobre essa cena da licantropia, que é o nome dado a esse fenômeno. O remorso é uma bênção, sem dúvida, por nos levar-nos à corrigenda. Mas também é uma brecha através da qual o credor
se insinua, cobrando o pagamento. A dureza coagula-nos a sensibilidade durante certo tempo. Todavia, sempre chega um minuto em que o remorso nos descerra a vida mental aos choques de retorno das nossas próprias emissões. Temos aqui a gênese dos fenômenos de licantropia, inexplicáveis ainda para a investigação dos médicos encarnados. E aí ele traz: o hipnotismo é tão velho quanto o mundo, e é recurso empregado pelos bons e pelos maus, tomando-se por base, acima de tudo, os elementos plásticos do perispírito. Ou seja, eles vão conseguir hipnotizar, de alguma maneira eles vão ter um domínio tão grande sobre a mente daquela pessoa que está com remorso, sobre a mente daquela pessoa que se sente daquela maneira, que eles vão conseguir induzi-la a ela mudar a aparência dela de tal tamanho que ela vai parecer uma loba. Quem quiser estudar um pouco mais sobre isso, tem dentro do livro dos médiuns um capítulo Laboratório do Mundo Invisível, em que ali fala como são criadas cidades, como são criadas vestimentas, como são criadas as joias, como são criadas toda a nossa aparência, o porquê que um espírito adquire aparência A ou B na hora de se mostrar, por que é conveniente para um espírito mudar a aparência dele para uma reencarnação passada para ser reconhecido por alguém que o conhecia naquela forma. Isso tudo está dentro do capítulo Laboratório do Mundo Invisível, no Livro dos Médiuns, de Allan Kardec. E aí, o benfeitor traz para André Luiz a explicação, que para essa mulher, ela também pode se esforçar intimamente e renovar a vida mental para o bem supremo e afeiçoar-se das influenciações de benfeitores que nunca escasseiam na senda redentora. Tudo, André, em casos como este, se resume ao problema de sintonia. Onde colocamos o pensamento, aí se vai nos desenvolverá a própria vida. Isso está no Libertação, capítulo 5. Espírito André Luiz, psicografia de Chico Xavier. Está repetido. E a questão do surto psicótico, da loucura. Lembrando que aqui a gente tem que tomar um pouco de cuidado com as palavras, que desde que o Livro dos Espíritos foi escrito, houve aí uma mudança de conotação. Qual será o mérito da existência de seres que, como os cretinos ou os idiotas, aqui a gente pode colocar como pessoas que têm algum tipo de distúrbio emocional, intelectual, mental, não podendo fazer o bem nem o mal, se acham incapacitados de progredir? É uma expiação decorrente do abuso que fizeram de certas faculdades. É um estacionamento temporário. Ou seja, parou por um instante. Vai ficar naquilo para sempre? Não. Aquilo lá vai seguir adiante. André Luiz, de novo, traz explicação no livro O Mundo Maior. O que é essa parte toda da loucura? Eles estão numa casa em que eles passam por diversos casos e no final é feita a explicação. Para que se efetue a jornada iluminativa do espírito, é indispensável se deslocar a mente, desenvolver as ideias, renovar as concepções e modificar, invariavelmente para o bem maior, o modo íntimo de ser, tal qual procedemos com o solo na revivificação da lavoura produtiva ou com qualquer instinto humano em reestruturação para o progresso geral. Negando-se, ou seja, negando-se a evoluir, negando-se a seguir adiante, negando-se a deixar o passado no passado, se estagnando, a alma a receber tal auxílio através dos processos de transformação que lhes são oferecidos em seu benefício próprio pelas diferentes situações do dia, situações de que os dias se compõem no aprendizado carnal, recolhe-se à margem da estrada, criando paisagens perturbadoras com desejos injustificáveis. Ou seja, é essa falta, essa recusa de auxílio, a falta de andar adiante que faz com que haja essa estagnação temporária. O louco, em geral, considerando-se não só o presente, senão até o passado longínquo, é alguém que se aborreceu, que aborreceu as bênçãos da experiência humana, preferindo segregar-se nos caprichos mentais. E a entidade espiritual atormentada após a morte é sempre alguém que deliberadamente fugiu às realidades da vida e do universo, criando regiões purgatórias para si mesmo. O que ele deixa muito claro nesse capítulo do livro é que quando nós nos apegamos demais ao passado
e nós nos recusamos a viver o presente, ali começa uma brecha para que mais para frente, se isso se perdurar durante muito tempo, durante uma reencarnação inteira, como é o caso dele, aquilo lá vai aflorar na forma de um surto psicótico, como é o caso do Geratini. O que causou isso? Uma lembrança de uma vida passada, uma lembrança extremamente traumática, extremamente significativa, extremamente cheia de conteúdo para ele. Aquilo lá é tão grande, é tão forte, aquela traição, a suposta traição, aquela rejeição, que ele se apega naquilo de uma maneira que ele não anda para frente, ele não consegue caminhar, ele fica atrelado àquilo. Se a vossa mão, e aqui trazemos as palavras de Jesus, analisando o caso Wigeratini, em que ele coloca que ele ainda não tem o arrependimento, ele ainda não entende errado matar uma outra pessoa por desobediência, mas ele entende que ele não pode fazer isso porque aquilo lá é exatamente um castigo que não vai compensar a satisfação. Parece que ele resolveu colocar na prática as palavras de Jesus, quando Jesus diz: se a vossa mão ou o vosso pé é objeto de escândalo, no caso o braço todo dele, cortai-os e lançai-os longe de vós. Melhor será para vós que entreis na vida com um só pé ou uma só mão, no caso dele um só braço, do que tendes dois e serdes lançados ao fogo eterno. Isso está no Evangelho por Mateus, capítulo 8, versículo 18. É um caso bem rico, com bastante coisa da doutrina. Miriam, próximo caso, William Jorge. Que caso, hein, Marcelo? Que caso esse do Wigeratini? Tem vários outros aspectos que nós poderíamos falar sobre o olhar sistêmico, mas está super bem colocado. Eu queria aqui atender algumas observações do chat. A Fabi dizendo, puxa, conforme então essas crianças vão crescendo, o esquecimento vai tomando conta, sim. Então isso faz parte de uma providência divina, vamos dizer assim, espiritual, que também nos traz o Livro dos Espíritos na mesma parte que o Marcelo anteriormente colocou sobre a permissão de lembranças das vidas anteriores, né? Isso é protegido, de certa forma, para que, a partir de um determinado momento, esse indivíduo possa levar a sua própria vida, possa focar-se mais tempo naquilo que veio fazer aqui, e se ele não tiver, então, esse esquecimento, mais uma vez concedido, ele não consegue viver a existência atual. Grata Zé Lázaro por dizer que na videoteca do CRE a gente tem lá um filme disponível, Mânica, que trata de um caso de reencarnação, que o Zé está recomendando para a gente, dizendo que é bem interessante. E sobre a pergunta da Daniela Brandão, como é que esses casos chegam no Dr. Stevenson, Daniela? São casos que chamam a atenção da ciência local, dos cientistas desses países, e que, claro, muito se fala, né? À época, nós estamos falando de década de 40, 50, 60, existia também a mídia dessa época, que a coisa do boca a boca vai muito se falando, então sempre vai alguém aí buscar comprovar. E claro que isso acaba se espalhando internacionalmente, como era um tema de interesse específico, de um postulado, inclusive, de doutoramento do Dr. Stevenson. Quando ele ficava sabendo de um novo caso, ele fazia esse trabalho de ir atrás para fazer essas constatações. Antes, vale a pena dizer, né, Marcelo, que é isso, antes do Dr. Stevenson ir localmente fazer essas investigações e constatações, ele sempre teve à disposição dele um relatório anteriormente escrito por algum outro investigador desse caso. Então, foi dessa forma que esses casos chegaram ao Dr. Ian Stevenson. Respondido, Daniel? O caso do William Jorge, William Jorge Júnior, eu também escolhi porque aqui a gente tem uma particularidade de marcas de nascença, como o Marcelo já trouxe e César também trouxe na aula anterior,
mas temos também uma especificidade que foi a previsão deste homem de que ele voltaria como filho do filho dele e ter deixado ao filho pertences que ele poderia reconhecer depois que ele nascesse de novo. Vamos para frente, Marcelo? William George, um pescador do Alasca, de uma tribo indígena nativa chamada Tlingit, muito própria do Alasca, realmente como uma população ribeirinha. Especialidade deles é pesca de salmão, pesca de grande porte. Ele nasceu em 1950 no Alasca, em maio de 1950, mas ele havia desencarnado, gente, um pouquíssimo tempo antes, em agosto de 49. E aí, vale a pena dizer que foi algo que o Dr. Stevenson considerou, que também fazia parte da metodologia científica dele, considerar se a população na qual ele estava indo para fazer essa investigação acreditava ou não em reencarnação, como o Marcelo também disse ao início dessa aula. A gente está vendo aqui um sem número de casos de culturas reencarnacionistas, de diferentes religiões e filosofias, porém reencarnacionistas, e os Tlingit sim acreditavam. Eu coloquei aqui reencarnação, mas não propriamente. Eles acreditavam em renascimento, uma pequena diferença. E, então, o William George Jr. Era pai de Reginald George. Ele tinha 5 filhos, mas o Reginald George era o seu predileto. Reginald já era casado, era também seu companheiro de pescaria, já era casado, e ele gostava muito também desta nora. Eles já tinham 8 filhos quando William Jr. desencarnou, como William George, avô, né, ou pai. Ele, com muita frequência, dizia para esse casal: se essa coisa de reencarnação realmente existe, eu quero voltar. Eu quero muito voltar como filho de vocês. Ele gostava muito do casal. Ele gostava muito da forma como o casal criava os seus filhos. E ele queria voltar. Então, ele dizia isso com uma certa frequência para o filho e para a nora. E, certa feita, pouco tempo antes de desencarnar, ele disse mais uma vez que ele voltaria, sim, como filho do próprio filho, e que ele traria consigo as mesmas marcas de nascença. William George tinha 2, a gente pode, aqui no nosso tempo, chamar de verrugas, mas a história conta que eram 2 inervações no braço, uma no braço e outra mais abaixo no antebraço, muito pigmentadas e peludas, de grande diâmetro, que não era possível esconder. E ele, então, disse que quando voltaria com esses proeminentes nervos pigmentados para que o filho pudesse reconhecer nele o retorno do pai. Seguimos adiante? Aí, então, isso aconteceu por volta de 60 anos, a última vez que ele disse isso para o filho, né? Eu vou voltar, eu vou ser o seu filho. E o que aconteceu foi que, numa das pescarias, numa movimentação, numa torrente marítima, ele foi jogado ao mar, e a despeito de muitos esforços que foram feitos para encontrar o seu corpo nunca foi encontrado. Cerca de exatos 9 meses depois, a sua nora dá à luz ao seu 9º filho, e ela relata para o seu marido, Reginald George, um sonho que ela teve imediatamente antes de ser anestesiada. Vale dizer aqui que se ela tivesse já sido anestesiada, a gente poderia pensar, o Dr. Stevenson também faz essa investigação, a gente poderia pensar que ela estava sob o efeito da anestesia ou saindo da anestesia, falando uma porção de besteira. Mas ela, na verdade, teve esse sonho em que ela vê o seu sogro
desencarnado ali presente com ela na sala de parto, e ele diz a ela que ele estava ali esperando para ver o seu neto nascer, ou seja, para ver o filho dela, e ele mais uma vez diz como que essa criança iria nascer, com as mesmas pintas, com os mesmos nervos pigmentados, localizados no mesmo local, embora com diâmetros menores, óbvio, porque se tratava de um bebê. Vamos adiante. No nascimento dessa criança, portanto, a sua semelhança já de marcas de nascença eram tão grandes com o avô, que eles resolveram dar o nome do avô, e ele então chama-se William George Jr., o avô era William George, porque eles reconheceram o sinal. Vale também contar que o William George sofreu um acidente ainda quando jovem, por volta de 18, 19 anos, um acidente de barco, que quase mutilou o seu pé direito. Ele ficou com uma deficiência no tornozelo, e com isso ele passou a caminhar com dificuldade, jogando o seu pé direito para fora, tendo um giro externo, né, desse pé, a partir da reconstituição física depois desse acidente. Essa criança que nasceu, conforme foi crescendo, observou-se nela também a pisada do avô, embora ela não tivesse sofrido nenhum acidente, ela também jogava o pezinho para fora, também pisava torto com o mesmo pé, assim como o avô. Mas a surpresa maior eu ainda não contei para vocês. Vamos lá, vamos para frente? Então, eu falei para vocês que esse caso, então, foi previsto pelo próprio reencarnante, e que ele falou das pintas que viriam iguais. Mas vale dizer também que antes de desencarnar, ele deu ao seu filho um relógio de ouro que ele houvera ganho do seu pai, então avô de Reginaldo, e disse: guarde esse relógio, porque quando eu for seu filho, eu vou perguntar pelo relógio e vou reconhecê-lo. Tá? Algumas constatações aí também feitas pelo Dr. Stevenson depois nas suas visitas é que esse menino, ele tinha um medo anormal de água, anormal para os meninos da sua idade, lembrando que seu avô houvera sido lançado ao mar durante uma temporada de pesca e que o seu corpo nunca fora encontrado. Esse menino, a primeira vez que foi levado a um barco de pesca com o pai, demonstrou extrema familiaridade no manejo do barco de pesca, timão e redes de pesca, contando para o pai como fazia, sem que isso nunca lhe tivesse sido dito. Ele também, nesse momento, tinha 5 anos de idade. Saindo para pescar com o pai, frequentemente, ele aconselhava os pais quais eram as melhores baías de pesca, dizendo que ele já houvera estado nesses locais e que ali ele conseguira muitos peixes. E o pai, abismado, seguia o roteiro pedido pelo menino e, de fato, as pescas eram fartas. Ele realmente conhecia as melhores baías de pesca. Numa dessas pescarias com o pai, ele conheceu um amigo do pai, que era primo, na verdade, era primo do seu pai, que era companheiro de pesca de seu avô. Saía para pescar no mesmo barco e o chamou pelo nome sem que ele o conhecesse antes, o Sr. Mace. Além dos traços faciais e a postura parecida com o avô, como eu já disse, aqui o Dr. Stevenson coloca em questão a possibilidade de que tenham sido herdados, mas tem um sim e tem um não aí, né? Processos fenotípicos, mas tinha comportamentos muito parecidos com o avô, como uma altíssima irritabilidade, e além do fato dele, muito jovem, dar conselhos e advertências para todos aqueles que o cercavam, assim como fazia o seu avô. E aí o Dr. Stevenson reconhece que talvez isso não pudesse ser herdado, não era pelo menos uma característica fenotípica geneticamente conhecida, comportamento. Tá? Quando ele encontrava-se com a sua tia-avó, né, ou seja, irmã de seu avô, ele se referia a ela como irmã, ele a chamava de irmã.
que de fato ela houvera sido sua irmã na existência anterior. E aí chegamos na história do relógio, que quando William George, o pai, avô, deu nas mãos de Reginald George esse relógio para guardar, Reginald chegou em casa e pediu à sua esposa que o guardasse. A esposa guardou esse relógio num porta-joias e não voltou a mexer nesse relógio até os 5 anos de idade de William George Jr. Casualmente, ela resolve fazer uma verificação na sua caixa de joias quando o menino tinha 5 anos. Ele estava brincando fora da casa. E ele se sente tocado a entrar no quarto da mãe, vê todas aquelas joias espalhadas sobre a cama e vê o relógio e diz para a mãe: esse é o meu relógio, né? Você me dê esse relógio, que esse relógio é meu. A mãe afirma que nunca houvera tirado esse relógio de lá antes. Na investigação do Dr. Stevenson, quando o Dr. Stevenson pergunta sobre alguma possibilidade de que o menino tivesse sabido da história do relógio, eles nem haviam se lembrado de contar essa história para o filho, porque o Dr. Stevenson tinha a preocupação de que a família, de algum modo, pudesse ter treinado William George Jr. para se caracterizar como o avô. Então, que ele fizesse esses trejeitos todos para se parecer com o avô. Mas testemunhas de convivência, testemunhas oculares da vida do menino, e os pais afirmaram que nunca fizeram isso, assim como nunca contaram a história do relógio. Vamos à frente? E finalmente ele referia a seus tios e tias, que eram os irmãos do seu pai, Reginald, como seus filhos, e inclusive naquela questão de aconselhar os que estavam ao seu redor, ele demonstrava uma grande preocupação com esses tios e tias, que ele chamava de filhos, principalmente com o excessivo consumo de álcool por parte dos filhos homens ou dos tios que ele tinha. Vamos adiante. Bom, acho que eu já fui trazendo isso aqui ao longo da apresentação, ou seja, o Dr. Stevenson verificou todas as possibilidades de transmissão genética dos aspectos, não só da pinta, mas, por exemplo, o jeito de pisar do menino. Marcelo, a gente está vendo uma mensagem aqui de baixa bateria, eu acho que é do meu... Mas ele está... do meu computador aqui, eu estou... então tá. Está na tomada. Tá. Agora apareceu aí a sua bateria, você pode desligar para a gente? Ótimo. Então, o Dr. Stevenson verificou que possibilidades haviam de fato esses trejeitos terem sido herdados, terem sido passados geneticamente, verificou com médicos cientistas da época, né? Essas suspeitas do menino ter referências anteriores para cumprir esse script, né, teatral, e se fazer passar pelo avô, né? Mas ele descartou, tá? A despeito de que ele deixa isso no seu relatório como parte da metodologia científica, para que os leitores dos casos saibam que ele se importou em verificar isso. Seguimos adiante. Então, já como na aula passada nós tivemos algumas perguntas, se era possível reencarnar assim tão rapidamente, né? A alma reencarna, eu trouxe aqui os esclarecimentos do livro dos Espíritos para nós. A pergunta, a alma reencarna logo depois de haver se separado do corpo? Porque também, estigmaticamente, nós aprendemos muitas vezes de que às vezes levamos séculos para reencarnar, e o livro dos Espíritos é muito claro em trazer que isso depende muito do espírito reencarnante e do seu status de amadurecimento espiritual no desencarne,
e que algumas vezes sim, imediatamente, mas na maioria das vezes há intervalos mais longos. O Livro dos Espíritos também nos esclarece que o intervalo de duração entre uma encarnação e outra pode ser de algumas horas a alguns milhares de séculos. Mais uma vez, isso é muito individual. Quando perguntamos se essa duração entre encarnações está subordinada à vontade do espírito ou ela pode ser imposta como expiação, o Livro dos Espíritos também responde que as duas coisas podem ser. É basicamente uma consequência do livre-arbítrio, ficando então por conta do espírito escolher o tempo que ele vai passar entre uma encarnação e outra, na erraticidade ou nessa fase de perturbação espiritual, mas que também muitas vezes ele precisa esperar muito mais tempo para reencarnar, como um processo de aprendizagem maior que ele precisa ter no mundo espiritual. O Livro dos Espíritos, como o Marcelo bem trouxe para a gente ainda há pouco, fala sobre o idiotismo, aqui fala sobre punição. Nós precisamos ser bastante cuidadosos com o uso dessas palavras, porque, de fato, é verdade, à época isso fazia sentido, e hoje nós entendemos, lógico, muito mais como transtornos mentais, como o Marcelo já trouxe, e como necessidade de reparação, no sentido de continuar aprendendo a partir de algo não muito bem estruturado numa existência anterior. Não podemos enxergar, portanto, isso como uma punição, porque, na verdade, essa oportunidade de reparação nos traz também a oportunidade de seguirmos evoluindo e aprendendo mais. Seguimos adiante. A respeito de fobias e medos, a gente volta a falar, isso aqui já foi passado na aula passada, mas bem rapidamente a gente volta a falar dessa memória que é permitida assim nos espíritos por um pouco mais de tempo, por razões específicas. E lembrando aqui que esse último caso, William George Jr., traz uma fobia desesperadora por água, lembrando que seu avô houvera morrido lançado ao mar e o seu corpo nunca havia sido encontrado. Talvez fosse essa uma experiência muito importante que ele precisasse passar. Novamente, acerca das marcas de nascença, o Livro dos Espíritos nos esclarecendo que a partir, sim, não só do perispírito, mas de uma outra, a partir da mente do próprio espírito, que tem um nome específico, sensus comune, que não essas marcas das nossas existências não ficam tão somente no nosso perispírito, mas ficam no local pensante desse espírito, nesse processo mental espiritual, que nos ajuda depois nas escolhas que precisamos fazer do novo corpo, das marcas que vamos ter ou que vamos viver no novo reencarne, para que nós possamos fazer as reparações. Seguimos adiante, Marcelo. Acho que é isso, né? Que já passamos na aula passada, só para lembrar, então, dessa memória que está na mente, não somente no perispírito, falamos do perispírito, da sua plasticidade e possibilidade de plasmar como um modelo organizador biológico, que já foi trazido na aula passada, aquele corpo que nós precisamos ter, que preanuncia também as experiências que precisamos viver com aquele corpo, para o nosso processo de reparação de encarnações anteriores, e que isso está também na mente do espírito, não somente no perispírito. Seguimos adiante. Acho que é isso, não precisamos mais. É isso, um ótimo caso. Eu queria, antes, Marcelo, de você passar para o Paulo Lorenz, eu só queria trazer aqui essa provocação também, que eu falei que me foi feita por você no início, quando você me convidou para essa aula, de nós voltarmos a ler sobre a pluralidade das existências, tudo sobre reencarnação, lá no 4º capítulo do Livro dos Espíritos, porque é isso, muitas vezes nós estudamos quando estamos fazendo o curso
e dali a pouco nós seguimos falando dessas coisas que nós estudamos e esquecemos um bocado de voltar nessas informações e seguimos, às vezes, com informações equivocadas. Por isso eu queria provocar a todos que voltem com uma constância o máximo frequente possível no Livro dos Espíritos, que nos traz todas as elucidações que nós precisamos. Só estava conferindo aqui se eu coloquei mesmo na tomada para não cair a nossa conexão. O último caso de hoje é o caso do Paulo Lorenz. Quem se lembra da aula passada, ele é irmão da Marta Lorenz, que foi um caso trazido pelo César, em que ela dizia que ela era a reencarnação da Sinhá, uma amiga da família, e na mesma família, da Marta Lorenz, nós também temos o caso do Paulo Lorenz. Primeira coisa, existiu a primeira filha, ou uma das filhas mais velhas desse casal, chamava-se Emília. Ela nasceu em 4 de fevereiro de 1902 e ela era extremamente infeliz. Ela tinha um espírito de desbravar, de sair, de conhecer, viajar, experimentar coisas diferentes. E quando ela percebeu que aqui no início do século XX, 1902, ela se casaria e moraria com um marido, ficaria ali presa dentro em ser mãe, em ser a esposa, e que ela não ia poder conhecer o mundo, ela se entristece demais. E o que ela diz que ela se sente presa, e que ela fala que se existir uma reencarnação, que ela voltaria como homem. Desde criança, ela foi uma criança infeliz, e durante a vida ela teve diversas tentativas de suicídio, até que aos 19 anos ela consegue êxito numa dessas tentativas ao ingerir cianureto. Exatamente por não querer se prender ainda mais, é que ela recusa todos os pedidos de casamento que ela recebe. Então ela não se casou, não deixou filhos, e desencarna em outubro de 1921. Já passado alguns anos, a família frequentava centros espíritas. E numa das comunicações da reunião mediúnica, um espírito pede para se manifestar. E ao se manifestar, ele fala para a mãe da Emília: mamãe, aceite-me como seu filho, voltarei como seu filho. E tem uma comunicação grande desse espírito, dizendo estar muito arrependido de ter cometido suicídio, muito saudoso da família, com muita vontade de voltar àquele lar, aquele seio familiar, aquela unidade familiar. Então pede muitas vezes. A mãe não dá muita trela para isso. E em 3 de fevereiro nasce então o Paulo. Paulo, até os 4 anos, se recusava a usar roupas de menino. Ele andava ou pelado pela casa, sem roupa alguma, ou ele colocava roupas de menina. Ele não aceitava as roupas de menino. Começou a fazer uma série de comentários sobre a sua vida como Emília. Então ele se referia aos irmãos, ele conversava ali com os irmãos, não só como Paulo, mas ele com lembranças do que eles faziam quando ele era a Emília. E aí a mãe, um certo dia, pegou uma saia que era da Emília, transformou essa saia numa bermuda e deu para o Paulo usar. E aí ele, ao pegar essa bermuda, virou e falou: quem diria? Esse tecido eu já usei como uma saia e agora eu vou usar como uma bermuda. Ele reconheceu o tecido, que aquela roupa era da Emília. E os dois tinham uma habilidade em comum para costura. Tanto a Emília quanto o Paulo. E era uma coisa que não era comum naquela família. Naquela família, dentre os 13 filhos que eles tinham, nenhum tinha essa habilidade com costura, somente a Emília e ele. Dr. Stevenson enfrenta muito essa questão através de vários testes, quando é colocado se nós conseguimos transmitir habilidade, se nós transmitimos interesse, se nós transmitimos aptidões, o que pode ser transmitido geneticamente dentro de uma família. E junto disso ele faz o contraponto, dentre 13 filhos, somente 2 teriam herdado um gene ou então alguma coisa geneticamente que não se manifestou nos pais. Então ele
ao enfrentar essa questão toda, ele conclui como sendo mais provável que essa habilidade em comum seja uma coisa do espírito, um aprendizado deles. E o Paulo Lorenz traz inúmeros elementos de feminilidade comportamental. Isso, apesar de ter uma orientação sexual masculina. Isso é corroborado através do teste do desenho da figura humana modificada. Eu não sei direito como é que funciona esse teste, não foi colocado ali, mas o que diz é o seguinte, que através destes desenhos é possível ver qual é a orientação sexual da criança. E isso é aplicado pelo Dr. Stevenson, é aplicado por mais pessoas com o Paulo, e ele tem ali elementos de feminilidade, mas ele tem uma tendência sexual masculina, mas que é colocado ali em análise pelo Dr. Stevenson pelo fato do Paulo nunca ter se casado, nunca ter tido qualquer tipo de relacionamento afetivo, nem com homens, nem com mulheres. Então, o Dr. Stevenson questiona ali num determinado momento se realmente isso era uma coisa suprimida ou não, essa parte da sexualidade do Paulo Lorenz. Ele não gostava de leite, e isso o Dr. Stevenson associa que na vida como Emília, numa das tentativas de suicídio, fizeram com que ela tomasse muito leite para se desintoxicar. Ela, depois de tomar muito leite, desenvolveu uma aversão a leite. E ele tem também essa aversão a leite, não tão forte igual a Emília, mas ele não gosta de leite. Ele afirmava que ele teve aulas de costura e que ele frequentou a casa da Dona Helena, que é quem ensinou a Emília a costurar. A máquina de costura, ele sabia operar. Uma vez a máquina foi emperrada, ele foi até lá, desenroscou a linha, colocou a correia no lugar e quando a irmã que estava costurando perguntou, mas como é que você sabe? E ele falou, como é que eu não vou saber? Essa máquina é minha, eu já costurei muito nela quando eu era Emília, como é que eu não vou saber operar minha própria máquina? Ele reconhece as roupas que eram da Emília e tem muitos traços incomuns, comportamentais. Então, a habilidade pela costura, tentativas que os dois tiveram de aprender violino mais de uma vez e se debruçarem sobre aquilo e mesmo assim não conseguirem aprender de maneira alguma. Os dois não gostavam de cozinha, não gostavam de cozinhar, não gostavam de ajudar em qualquer coisa que era ligado à comida. Os dois tinham a preferência pela irmã Lola. Eles amavam viajar e os dois tinham o curioso hábito de pegar os pãezinhos, cortar as duas pontas do pão, comiam as duas pontas e o resto do pão eles largavam ali para outra pessoa comer. Então eles tinham o mesmo hábito, a mesma colocação, a mesma forma de se colocar, de falar, de lembranças e tudo mais. Exatamente por isso que o Dr. Stevenson entende como um caso comprovado. Desenvolvimento posterior do Paulo, ele se torna sargento do Exército Brasileiro, mas é obrigado a ter uma aposentadoria precoce por ter tuberculose. Então, depois do golpe militar de 64, ele é preso, interrogado e torturado, o que faz com que ele desenvolva uma mania de perseguição, achando que o Exército vai prendê-lo novamente, que ele vai ser torturado novamente. E, por fim, ele não consegue lidar com essa mania de perseguição e comete suicídio em 6 de setembro de 66. É um caso triste e, porém, bastante interessante para a gente analisar aqui sobre a ótica espírita. Habilidade para costura. Pergunta de Kardec. Qual a origem das faculdades extraordinárias dos indivíduos que, sem estudo prévio, parecem ter a intuição de certos conhecimentos, das línguas, do cálculo? E a resposta é lembrança do passado, lembrança de vidas anteriores. O progresso anterior da alma, mas que ela não tem consciência. De onde queres que venham tais conhecimentos? O corpo muda. O espírito, porém, não muda, embora troque de roupagem. Então, a gente pode ver aqui dentro do Livro dos Espíritos a explicação. Não só para essa habilidade, mas muitas habilidades que nós vemos, muitos gostos, muitas preferências que todos nós carregamos. Desde pequeno sempre gostou de arquitetura, desde pequeno sempre gostou de cozinhar, desde pequeno sempre teve uma inclinação. Isso faz um link com o caso que a Miriam trouxe, se era possível se herdar a irritabilidade, é um traço. Tudo isso vem armazenado ali do espírito.
de outras encarnações. E a mudança de sexo, eu trouxe primeiro a análise da doutora Guindley. Tem este livro, depois eu coloco, Histórias de Reencarnação, da doutora Guindley. A doutora Guindley não é espírita e ela não é médica, ela é uma estudiosa das terapias alternativas. Então, no começo do século passado, começo do século XX, mais ou menos de 1900 a 1950, houve uma explosão muito grande do New Age, a nova era nos Estados Unidos, em que se experimentavam muitas terapias alternativas. E ela não é uma terapeuta, mas ela pega aquilo lá, junta uma coisa daqui, uma coisa dali, o que está falando disso? O que a regressão está falando daquilo? Como é que isso é estudado? E ela começa a fazer uma análise extremamente crítica. Então, este assunto, mudança de sexo, chamou a atenção dela. E ela foi buscar, dentro de casos de regressão, dentro de casos de lembranças espontâneas e especificamente dentro do trabalho do Dr. Stevenson, o que é isso? Então ela analisa quem que lembra, quem que não lembra, aquilo lá é possível, não é possível. E o que ela traz é o seguinte, que ao analisar os casos de mudança de sexo, ela acresce que os homens têm maior dificuldade em aceitar ou se lembrar de existências como mulher do que as mulheres de aceitarem existências como homem. Isso vai variar de acordo com a cultura e com a crença. Ela dá o exemplo dos drusos no Líbano, que simplesmente consideram a ideia inaceitável. Um homem jamais vai reencarnar como mulher. Ao passo que existem outras crenças que, para um homem, voltar como uma mulher é entendido como uma punição. Então, ela vai olhar tudo isso e ela traz gráficos e percentagens. Então, em alguns lugares onde existe uma mente mais aberta, como na Índia, como no Sri Lanka, em que a crença reencarnacionista é amplamente difundida, ou até mesmo nas tribos do Alasca, igual a Miriam trouxe o caso do Jorge Júnior, aquilo lá é muito comum de se ouvir. Mas se for para uma outra cultura, onde tenha esse tipo de entendimento, aquela lembrança não aparece. E aí ela pergunta para o Dr. Stevenson, se um homem considera profundamente indesejável ou mesmo impossível nascer como uma mulher, isso significa que ele não vai reencarnar como uma mulher ou simplesmente que ele vai sufocar aquela lembrança de ter tido uma existência como mulher? Então o questionamento dela é exatamente isso daí. Analisou, coletou uma série de dados, ela coleta muitos casos, olhou, fez a estatística assim, mas por quê? E a resposta do Dr. Stevenson é que ele considera ambas as respostas corretas. Sem dúvida, é bem possível que as recordações indesejadas sejam reprimidas, a fim de se adaptarem à cultura. Ademais, a crença de que a reencarnação pode definir a mudança sexual talvez seja tão forte que possa atuar como uma sugestão pós-hipnótica, após a morte, tornando a reencarnação no sexo oposto menos provável, não impossível, menos provável. Então, a crença, a mente, é tão forte de que um homem vai reencarnar sempre como homem, que ele pode, na opinião do Dr. Stevenson, fazer com que na próxima encarnação isso influencie. E aí tem uma série, como a gente já viu aqui, uma série de perguntas do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta, o espírito pode escolher o corpo que vai encarnar? E a resposta é, ele pode pedir. Se ele vai ser atendido, aí entra a questão do merecimento e da evolução espiritual desse espírito. Então, existem uma série de fatores. Pedir, ele pode. Se vai ser atendido, é uma outra história. Dentro do Livro dos Espíritos, quando errante, ou seja, quando está na pátria espiritual, né, que está errando, ele está em um período entre uma reencarnação e outra, que prefere o espírito, encarnar no corpo de um homem ou de uma mulher? A resposta dos espíritos, isso pouco lhe importa. O que guia a escolha são as provas que haja de passar. Ou seja, o que vai determinar de nós estarmos encarnados hoje, ou como homens, ou como mulheres, é exatamente o tipo de prova que a gente vai ter que passar nessa reencarnação, nessa experiência. E aí Kardec complementa, os espíritos encarnam como homens ou como mulheres porque não têm sexo, visto que lhes cumpre progredir em tudo, cada sexo, como em cada posição social,
lhes proporciona provações e deveres especiais, e com isso, ensejo de ganharem experiência. Aquele que só como homem encarnasse, só saberia o que sabem os homens. Muito interessante isso. Ele coloca como uma coisa complementar as reencarnações como homem, as reencarnações como mulher. Aquilo ali é necessário para o espírito evoluir como o ser imortal, como o espírito em si. Ele precisa dessas experiências, tanto num sexo quanto no outro. Para quê? Para que o aprendizado dele, para que a evolução dele possa ser completa. Seguindo, é um texto um pouquinho longo, acho que são 4 ou 5 slides, mas que eu vou fazer a leitura, que é da Revista Espírita. As almas ou espíritos não têm sexo. Almas se encarnam, isto é, se revestem temporariamente de um envoltório carnal, para que elas, semelhante a uma pesada vestimenta, de que a morte a desembaraça. A cada reencarnação, a alma chega mais desenvolvida, traz novas ideias e os conhecimentos adquiridos nas existências anteriores. Assim se efetua o progresso dos povos. Os órgãos sexuais só existem no organismo biológico. Eles são necessários à reprodução dos seres materiais, mas os espíritos, sendo criação de Deus, não se reproduzem uns pelos outros, razão pela qual os órgãos sexuais seriam inúteis no mundo espiritual. Ou seja, ele deixa muito claro aqui que todos nós somos criados por Deus, que não o espírito não procede do espírito, o espírito procede de Deus, é uma criação de Deus. O corpo é do corpo. E continua Kardec: aquele que foi homem poderá renascer mulher, aquele que for mulher poderá renascer homem, a fim de realizar os deveres de cada uma das posições e de submeter-se às provas respectivas. Depois, pode acontecer que o espírito percorra uma série de existências no mesmo sexo, o que faz com que ele, durante muito tempo, ele possa conservar, na condição de espírito, o caráter de homem ou de mulher, cuja marca nele ficou impressa. Somente quando chegado a um certo grau de adiantamento e de desmaterialização é que a influência da matéria se apaga completamente, e com ela o caráter dos sexos. Os que se nos apresentam como homens ou como mulheres, assim o fazem para nos lembrar-nos da existência em que os conhecemos. Mudando de sexo, ele poderá, portanto, sob essa impressão, em sua nova reencarnação, conservar os gostos, as inclinações e o caráter inerentes ao sexo que acaba de deixar. Assim se explicam certas aparentes anomalias, notadas no caráter de certos homens e de certas mulheres. Portanto, só existe diferença entre o homem e a mulher em relação ao organismo material, mas que essa diferença se aniquila com a morte do corpo. Mas, quanto ao espírito, à alma, ao ser essencial e imperecível, ela não existe diferença, porque não há duas espécies de almas. Com a doutrina espírita, a igualdade da mulher não é mais que uma simples teoria especulativa, não é mais que uma concessão da força à fraqueza, mas é um direito alicerçado nas próprias leis da natureza. Dando a conhecer tais leis, o Espiritismo abre a era da emancipação legal da mulher, assim como abre a da igualdade e a da fraternidade. Esse texto é de Kardec, Allan Kardec, está na Revista Espírita de janeiro de 1866. A apresentação terminou, deixa eu só interromper aqui. Estão me vendo? É um texto bastante curioso, quando Kardec é questionado, o título do texto é As Mulheres Têm Alma? Então, se nós voltarmos isso na época de Kardec, o quanto que isso ainda era questionado uma série de vezes. E ali ele explica que sim, e que a alma é igualzinha. Que essa mudança de sexo é uma coisa que faz parte da lei de evolução, é uma coisa que faz parte daquilo que está sendo continuado. E que todos somos filhos de Deus, todos nós somos iguais. Bastante interessante esse caso também. Miriam, Eda... Eu queria fazer uma pequena consideração ainda sobre esse caso que você acaba de trazer. Acho importante a gente dizer que na obra de
de André Luiz, psicografada por Chico Xavier, Os Missionários da Luz, que você já trouxe como referência antes, André nos deixa muito claro que o espírito, na erraticidade, tem também uma visão muito clara, ele tem a visão de espírito. Então, por mais que ele traga influências da cultura anterior, da qual ele acabou de participar, ele, no momento de fazer as suas escolhas, e até de receber certas atividades compulsórias, né, obrigatórias, porque os mentores estão o tempo todo também administrando essas escolhas de reencarne que o espírito faz, ele tem a visão clara como espírito. Então, só para a gente talvez também refletir um pouco melhor sobre essa dificuldade de reencarnar como mulher, né? Porque ele fazia parte de uma cultura que não admitiria isso. Tá? Então, se ele precisa passar por alguma prova em corpo de mulher, ele, como espírito de visão clara, ele passará, ele vai fazer esse reencarne, segundo o meu entendimento do que eu li várias vezes, o Missionários da Luz. É isso mesmo. E ainda uma observação de algo que a Fabi falou, será que a memória nessas crianças é ainda tão forte porque o processo de reencarnação está muito próximo do desencarne? E eu gostaria de responder a isso como não sei, Fabi. Acho que é a chave do espírito. Eu chamo isso chave de Deus. Sabe aquelas coisas que só a providência divina realmente sabe? Porque o que para nós consideramos muito próximo como tempo cronos, como tempo cronológico, no tempo da erraticidade, que é o tempo de Deus, que é o tempo oportuno das coisas, a gente não consegue quantificar isso no cronos. A gente não sabe quanto tempo, de fato, esse espírito fica ali na erraticidade para chegar a reencarnar 9 meses depois aqui que ele desencarnou, né? É paradoxal, mas é assim. Então, eu sinto que não tem uma regra, mas tem a necessidade de cada espírito e a necessidade de cumprir essas tarefas em cada família, em cada país, em cada local, em cada região em que isso acontece, por razões muito específicas, que talvez seja algo que a metodologia científica precise investigar um pouco mais, né? Do tipo, para que acontecem esses casos? Qual é a mensagem que tem atrás? Está querendo mostrar o que para quem? Bom, querendo mostrar que a reencarnação é um processo vivo e real, ok, esses casos mostram perfeitamente, mas o que será que essas famílias precisam aprender, por exemplo? O que será que esse povo do entorno precisa aprender compartilhando esses casos assim tão de perto? Eu deixo aí, Sérgio. Só para trazer aqui, eu acho que a gente acabou escolhendo, coincidentemente, reencarnações muito próximas, mas tem um caso nesse livro em que pula uma reencarnação. Então, demorou-se ali praticamente 15 ou 20 anos entre as reencarnações que o Dr. Stevenson relata, e entre esse período de 15 a 20 anos, a menina teve uma reencarnação numa outra cultura, falava uma outra língua, e ela aprendeu a dançar e cantar. Então, ela conseguia escrever num outro idioma, que era um outro alfabeto, todas essas danças. Então, não necessariamente tem a ligação. E eu tinha visto uma pergunta também da Denise, do caso do Igeratini, que quando ele vai para a Copa das Árvores, se o braço atrofiado não seria uma asinha quebrada. E ali o Dr. Stevenson analisa isso, ele fala que, não é, que o entendimento é outro. Por ele ser budista e entender que o crime de matar alguém recebe uma punição como um ser não humano, ele vai para a árvore se sentindo um passarinho como uma punição do crime. Depois, quando vai reencarnar, é que aí faz a programação reencarnatória e então ele vem com essa questão do braço. Miriam, estamos quase chegando no final. Eu gostaria de fazer considerações finais, um fechamento, depois eu faço. Eu acho que também, de novo, nos provocar a mergulhar no Livro dos Espíritos, porque essa questão da metempsicose é muito bem trazida aí.
e é efetivamente o que difere muito o espiritismo cristão de outras filosofias reencarnacionistas, como o budismo, hinduísmo, de um modo geral, né? Eu, como alguém que anda paralelamente com o tantrismo e o espiritismo, posso dizer isso, que durante largos anos de estudo da filosofia tântrica, a única diferença, efetivamente, que eu vejo é essa questão da metempsicose. E para mim ainda fica claro e assenta melhor, pelo menos na minha racionalidade, na minha intelectualidade, a explicação que a gente tem no Livro dos Espíritos da não retrogradação, que faz total sentido de esses reinos mineral, vegetal e animal virem se desenvolvendo até chegar ao hominal, da gente entender que, inclusive, nós temos características ainda fisiológicas, que saem, inclusive, anatômicas, de já termos também passado por esses reinos e estarmos aqui hoje, né? Então, que é uma das questões que o Dr. Stevenson faz e que ele tenta, claro, cientificamente explicar pela hipnose e visões que esse indivíduo possa estar tendo no momento do reencarne, tá? E também gostaria de nos provocar a buscar um autor que é espírita, ele já é idoso, mas ainda vivo, ele está entre nós, ele é um pediatra, Dr. Ricardo de Bernardi, que acabou se tornando um terapeuta de vidas passadas e que traz considerações muito importantes com os seus pequenos pacientes que vão de 0 até 17 anos, né? Que se mantêm tratando com ele, alguns vão embora na adolescência, outros continuam. É interessante a gente olhar os relatos do Dr. Ricardo, que ele faz isso como um processo terapêutico, trazendo a possibilidade de levantar pontos nodais específicos traumáticos que precisam ser tratados naquele indivíduo, que ele possa se lembrar ainda do útero materno, mas que, para a surpresa dele, desde o início que ele começa a aplicar a TVP, ele tem vários pacientes que vão a encarnações anteriores e que trazem questões muito importantes que ele pode relacionar com essas questões que estão acontecendo, que se manifestam como sintomas, uma doença especificamente, ou simplesmente um aborrecimento que causa aos pais com seu comportamento, e os pais vêm ali pedir para o Dr. Ricardo fazer uma sessão de TVT com aquele filho para tentar entender o que acontece. Vale lembrar que naquele caso que eu trouxe, do Parmod Sharma, ele se lembrava também, eu não quis trazer isso na hora, mas ele se lembrava também de vários fatos de uma encarnação ainda anterior à de Parnaman, a de Parmanan. Então, é isso, eu sinto que essas lembranças, também respondendo a perguntas que vieram aqui no chat, elas são de fato permitidas pela espiritualidade por algum tempo, porque nós precisamos fazer alguma coisa com elas. Então, assim, não é simplesmente, né? Que legal, deixa eu me divertir agora um pouco na outra vida, como às vezes pode parecer. Mas o que eu preciso fazer com isso agora, nessa daqui. Muito bom. É isso. Gratidão uma vez mais por estar aqui. Gente, eu que agradeço, vou aproveitar para agradecer desde já a Miriam, a Eda, agradecer também o César e a Lúcia. Foi um curso muito gostoso, pelo menos para a gente aqui, quando nós estávamos aqui conversando e preparando. E acho que vale lembrar que, desde os exemplos da aula passada, quando a gente passa por Emmanuel, e mostra o quanto que todos nós somos transformados por acontecimentos com que lidamos nas nossas vidas, como lidamos com essas situações e que isso vai determinar o ritmo ou o rumo em que nós vamos imprimir para as próximas reencarnações. Tudo que a gente faz, todos os atos físicos, todos os pensamentos, não importa quão pequenos possam ser, afetam o bem maior. Afetam essa rede de que todos nós estamos interligados. Aquilo que fazemos, aquilo que pensamos, aquilo que praticamos numa encarnação é uma sementeira daquilo que vamos colher adiante. Nos casos trazidos pelo Dr. Stevenson, podemos ver um poder científico atribuído à lei reencarnacionista. E também o significado espírita de reencarnação
reencarnação, de que tudo é interligado, de que fazemos parte de uma rede de conexões em constante dinâmica e que somos parte da criação divina, como espíritos imortais em constante evolução. No decorrer dessas 2 aulas, conhecemos histórias reais, que nos mostram como evoluímos em ambos os sexos, como os nossos aprendizados, as nossas tendências, manias, afetos, conquistas ressoam na presente vida e nas próximas. Como podemos perder o rumo algumas vezes, como podemos nos prender ao passado, como ainda repetimos os padrões e, sobretudo, o aprendizado da necessidade de ressignificar os acontecimentos da vida para nos depurarmos física e mentalmente. A reencarnação atende ao propósito. É necessário que nasçamos de novo, não apenas no corpo, mas também em nossos pensamentos, nossas atitudes, vontades e emoções, a fim de podermos desenvolver as vestes necessárias, físicas e mentais, para participar do banquete divino das festas de núpcias. E em relação à reencarnação, ficamos com a resposta dada por Jesus a Nicodemos. Em verdade te digo, se um homem não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Não te espantes do que eu te disse, é preciso que nasçais de novo. Isso está no Evangelho de João. Graças a Deus. Eda, você faz para a gente o nosso encerramento? Com muito prazer. Então, depois desse banquete de conhecimento, esse banquete de amor trazido pelos nossos queridos Miriam e Marcelo e César, nas outras aulas, na outra aula também, pela Lúcia, que se prepararam com tanto carinho para nos trazer todo esse conhecimento, eu vou convidar vocês para nos unirmos nessa rede, como disse o Marcelo, para fazermos as nossas vibrações desta noite. Então, vamos relaxar, vamos ficar bem à vontade, procurar fechar os olhos, respirar com calma, inspirando, expirando, soltando os nossos músculos, nos entregando literalmente ao encontro do Cristo. E assim, meus amigos, nós sentimos que aquela grande luz emitida pelo Cristo desce sobre todos nós, como se fosse uma grande coluna de luz branca que vai nos envolvendo da cabeça aos pés, um por um. E todos, dentro dessa luz branca, sentimos que podemos entregar o nosso magnetismo, o nosso amor, a nossa gratidão a todos estes mentores que participam conosco deste trabalho, neste momento e sempre, de forma que eles possam conduzir a todos os necessitados do corpo e do espírito e da mente estas vibrações de luz, de paz, de reconstrução, de elucidação. Vamos pedindo por todos os que se encontram acamados nos hospitais, seja pela doença que for, por todos aqueles que cuidam desses pacientes, sejam nos hospitais, nas casas de saúde, nos prontos-socorros, nos atendentes do SAMU, enfim, aqueles todos que providenciam a comida, a limpeza. Vamos vibrando muito amor e muita gratidão por todos eles. Sustentação, meus amigos, para que continuem nessa marcha, nessa luta pela saúde de tantas pessoas. Vamos vibrando, meus amigos, muito amor, muita paz, muita serenidade por todos os nossos irmãos que se encontram encarcerados, tanto nas cadeias físicas, nas delegacias, num aprendizado difícil, como aqueles que se encontram encarcerados nos vícios, nas distorções, na depressão, no medo, na insegurança, na tristeza, na falta de paz. Vamos vibrando muito amor e muita sustentação para esses corações tão queridos e tão necessitados. Vamos vibrando, queridos,
por todas as crianças, pela orfandade, não só por aqueles que não têm pais, mas pela orfandade de pais vivos também, pelos jovens, para que sejam encaminhados para esta nova encarnação onde se encontram. Vamos vibrando muita gratidão e muito amor por todas as casas onde se pratica a caridade em nome do Cristo Jesus. Em particular, pela nossa casa querida, pelo CRE. Com muita gratidão pelos nossos mentores, por toda a cobertura, por todo o amor que eles distribuem a todos nós, a todos os instantes da nossa caminhada. Muita gratidão. Vamos vibrando, meus amigos, por todos os lares, por todas as famílias, por aqueles que nos pediram uma vibração. Vamos vibrando pelo nosso país, pelo nosso presidente e todos os seus auxiliares, para que haja equilíbrio, responsabilidade, justiça social. Assim como pedimos, Jesus, que estenda tuas mãos sobre todos os dirigentes dos países deste planeta, onde haja necessidade de respeito, de justiça social, de fraternidade, de responsabilidade, que o teu amor consiga atingir cada um deles na sua caminhada de direção dos povos. E assim, meus amigos, pedindo também pelos nossos lares, pelos nossos amigos, por aqueles que nós achamos que ainda não são nossos amigos, mas que são para nós verdadeiros mestres nesta encarnação. Vamos vibrar muita gratidão. E te pedimos, Jesus, licença para que possamos vibrar por nós mesmos, que possamos receber a tua luz dentro do nosso lar, dentro do nosso coração, da nossa mente, que nos dê forças para continuarmos na nossa tarefa de autoconhecimento, de autorregeneração, de crescimento, e que saibamos perdoar, Jesus, perdoar e amar incondicionalmente como tu nos ensinaste. E para encerrar este lindo trabalho desta noite, mais uma vez, nós pedimos licença, Jesus, para te acompanhar até o nosso Pai Celestial. Esse Pai amantíssimo, que nunca nos abandona, que tudo provê, que tudo nos acolhe. E vamos dizendo, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos de todo o mal. Que assim seja, graças a Deus. Obrigada, queridos. Obrigada, Pai. Graças a Deus. Gente, muitíssimo obrigado. Obrigado, minhas companheiras da noite, e obrigado a todo mundo que assistiu. Um beijo grande e nos vemos no CRE. Obrigada, obrigada, obrigada. Já. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.